Vamos falar agora um pouco sobre estatística. Essa parte da matemática extremamente importante em nossas vidas. O que é estatística? Estatística trata-se da coleta, da descrição e da interpretação dos dados. Ou seja, geralmente são coletados os dados através das pesquisas, depois esses dados são descritos e interpretados. A estatística se divide em duas partes. A estatística descritiva e a estatística inferencial. Geralmente, quando se faz a pergunta o que é estatística, as pessoas têm a ideia que a estatística, as pessoas têm como estatística é a estatística descritiva, que na verdade trata da coleta e da descrição dos dados. Mas outra parte da estatística de suma importância é a estatística inferencial, que trata da parte de interpretação dos dados. Okay? E aí entram ferramentas mais sofisticadas, teste de hipóteses, intervalo de confiança, coisas desse tipo. Agora vamos estudar o que é população e o que é amostra. Aqui eu tenho um diagrama que representa um pouco essa ideia. População representa todos os elementos em um determinado estudo e a amostra um subconjunto dessa população. Por exemplo, eu quero descobrir as intenções de voto da população de um determinado estado para governador. A população são todos os eleitores aptos à votação. A amostra é um subconjunto da população. É impossível eu perguntar para todos em quem eles irão votar. Então, o que é feito, geralmente, é recolhida uma amostra dos eleitores e, a partir dessa amostra, você tira conclusões sobre a população toda, ou seja, sobre o total de eleitores. Outro conceito extremamente importante é o conceito de variável. O que é uma variável? Variável nada mais é que uma característica a ser estudada em um processo de pesquisa estatística. Dentro da variável, ela ainda pode se dividir em duas, que é a variável qualitativa e a variável quantitativa. A variável qualitativa trata-se de variáveis que envolvam qualidade ou atributo. E já a variável quantitativa refere-se à quantidade. Dentro da variável qualitativa, ela ainda se divide em nominal e ordinal. A ordinal significa que possui uma ordem, mesmo tratando-se de qualidade ou atributo. E a nominal, caso contrário. A variável quantitativa pode ser discreta ou contínua. Um jeito bem simples de descobrir se é discreta ou contínua, discreta está relativa aos números inteiros e contínua aos números reais, ao intervalo da reta. Vamos juntos, então, estudar um pouco mais sobre as variáveis. Com esse exemplo aqui, vamos classificar essas variáveis. Elas podem ser qualitativa ou quantitativa. E se caso seja qualitativa, ela pode ser nominal ou ordinal. E se caso seja quantitativa, ela pode ser discreta ou contínua. Então vamos agora. Número de cadeiras de uma sala. Como trata de número, você já sabe que ela é quantitativa, ok? Esse número de cadeiras pode ser 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Ou seja, pode ser números inteiros. Se for números inteiros, então ela é discreta. Então, o número de cadeiras de uma sala é uma variável quantitativa discreta. Cor do cabelo de uma pessoa. Você já sabe que a cor do cabelo é uma qualidade, então é uma variável qualitativa. Se ela é qualitativa, ela pode ser qualitativa nominal ou ordinal.
Então ela é uma variável qualitativa nominal, porque a cor do cabelo não tem uma hierarquia sobre a outra, ou seja, não tem uma ordem acima das outras, então é qualitativa nominal. Letra C. Altura dos alunos. Os alunos não têm apenas 1 metro, 2 metros, 3 metros. É 1,70 m, 1,65 m. Então, primeiro é quantitativa, é uma variável quantitativa. Ela pode ser discreta ou contínua. A altura é uma variável quantitativa contínua. Por quê? Porque a altura está entre o intervalo da reta. Número de aprovados em determinada turma. Número quantitativa. O número de aprovados é 0, é 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Ou seja, é quantitativa discreta. Letra E. Estágio de uma doença. O estágio de uma doença pode ser estágio inicial, intermediário ou estágio final. É uma variável qualitativa. Só que agora tem uma ordem, mesmo sendo qualitativa. Por quê? O primeiro estágio é o estágio inicial, o segundo estágio, intermediário, e o terceiro e último, estágio terminal, o estágio final. Então, é qualitativa ordinal. E por fim, letra F, esporte favorito de uma pessoa. Pode ser vôlei, futebol, triatlon, natação. Então, é uma qualidade. Então, você já sabe que é qualitativo. Variável qualitativa. Nominal ou ordinal? Tem um esporte melhor que o outro? Não. Então, é uma qualitativa nominal. Então, são alguns exemplos para ajudar vocês a fazerem exercícios referentes às variáveis presentes em um estudo estatístico. Outros dois termos muito comuns na estatística é a frequência absoluta e a frequência relativa. O que é a frequência absoluta? O número de vezes que uma variável é citado. Geralmente, quando você faz uma pesquisa, você tem uma quantidade muito grande de informações. E as informações, em muitos casos, são repetidas. Por exemplo, você tem uma turma de alunos e você vai pesquisar sobre a idade dos alunos. Se eles têm 16 anos, 17 anos, 18 anos. E vai ter vários alunos que têm a mesma idade. Então, isso se trata da frequência absoluta. É o número de vezes que uma variável é citado. Por exemplo, se o aluno tem 16 anos, quantos alunos que têm 16 anos? Isso é a frequência absoluta de 16 anos. A frequência relativa corresponde à frequência absoluta em relação ao total. Ou seja, é quanto essa frequência absoluta corresponde do total de dados de uma pesquisa. Vamos no exemplo que vai ficar mais fácil a nossa interpretação. O exemplo trata: suponha que um determinado grupo de 20 turistas tenha sido feita uma pesquisa sobre sua nacionalidade. Então a gente tem os dados. Vamos por ordem alfabética. Então vamos primeiro na Argentina. Quantos argentinos tem no grupo de 20 pessoas? Vamos aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, são 5 argentinos. Então, a frequência
absoluta da Argentina, da nacionalidade argentina, é 5. Agora, nacionalidade brasileira. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, a frequência absoluta da nacionalidade brasileira é 7. Agora, vamos para a nacionalidade italiana. 1, 2, 3 e 4. Então, a frequência absoluta da nacionalidade italiana é 4. E por último, a nacionalidade peruana. 1, 2, 3 e 4. Então a frequência absoluta da nacionalidade peruana é 4. Encontramos a frequência absoluta, que é o número de vezes que uma variável é repetida. Então vamos agora à frequência relativa, que representa a frequência absoluta do total de elementos que contém. Então vamos aqui. Eu vou fazer a frequência relativa da nacionalidade argentina. Quantos argentinos que tinham? 5. Quantos tinham o total? 20. 5 dividido por 20 dá 25%. Então a frequência relativa da nacionalidade argentina é 25%. Vamos fazer a frequência relativa da nacionalidade brasileira. São 7 de um total de 20. 7 dividido por 20 dá 35%. Então, 35% do grupo de 20 turistas tem nacionalidade brasileira. Agora, a frequência relativa da nacionalidade italiana. São 4 italianos, de um total de 20. Então, você vai ter 20%. E, de maneira análoga, a frequência relativa da nacionalidade peruana é 4 em 20, que também dá 20%. Observe que a soma das frequências relativas tem, obrigatoriamente, de chegar em 100%. 25% mais 35%, 60%. Mais 20, 80%. Mais 20, 100%. Agora, para finalizar, temos a tabela com as frequências absolutas e relativas das variáveis discutidas anteriormente. Bons estudos!